Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou médica neuropediatra na cidade de Jaú e hoje eu quero abordar um tema que vem me preocupando muito já há alguns anos, principalmente nos 2, 3 últimos anos em que a pandemia aconteceu, que são os jogos violentos que as crianças têm acesso. Vários estudos mostram, e isso há revisões na literatura médica, tanto americana, brasileira, europeia, a respeito do acesso à violência nas telas por parte das crianças e adolescentes e o impacto dessa violência no comportamento, na aprendizagem e na saúde das crianças. E é altamente problemático. Então vamos ver, minha gente. Tem estudos que mostram, por exemplo, que a média da criança e do jovem norte-americano de ficar frente a uma tela, TV, computador, tablet, celular, são 6 horas por dia. Ao longo de um ano, o conteúdo violento médio que essas crianças têm acesso são da ordem de 40 mil assassinatos e 100 mil atitudes violentas. É muita violência. E além disso, a violência muitas vezes é tida dentro de filmes, de séries, de jogos, como uma solução óbvia, em que até os heróis, os super-heróis, eles são parabenizados por baterem, destruírem, darem porrada, nos seus oponentes, privilegiando muito pouco a resolução de conflitos, o diálogo. A violência é vista como positiva. E os jogos de tiro são ainda piores, porque além de você estar como espectador, como acontecem nos vídeos e desenhos e filmes, você é participante da violência, você é o próprio agressor e você é beneficiado por isso. E os jogos te prendem aos jogos, de forma que para conseguir armas novas você precisa jogar mais e matar mais e você recebe pontos por ser agressivo. E eu quero que vocês entendam que o comportamento infantil é modulado por aprendizagem, por repetição. Eu imito aquilo que eu vivo, aquilo que eu vejo. Por exemplo, fizeram um teste com crianças pré-escolares, aí perto dos seus 5, 6 anos, em que eles mostravam 3 tipos de vídeo. No primeiro vídeo, o agressor batia num palhaço, um boneco de palhaço, e o vídeo terminava aí, com ele espancando o palhaço. No segundo vídeo, ele batia no palhaço e era parabenizado por isso. E no terceiro vídeo, ele batia no palhaço e ele era punido por isso. As crianças que assistiram o primeiro e o segundo vídeo repetiram a mesma atitude da mesma maneira logo em seguida. E as crianças que viram o terceiro vídeo em que o agressor era punido não bateram no palhaço. É imediato. Você assiste a algo violento, o seu comportamento passa a ser violento. Há estudos que foram feitos com 22 anos de segmento dessas crianças e jovens expostos à violência e, por exemplo, se percebeu que os comportamentos violentos e o envolvimento em agressões e conflitos até policiais em crianças que tinham maior tempo de visualização de violência aos 8 anos de idade era muito maior do que quando essa exposição acontecia a partir dos 18 anos. Ou seja, quanto mais novo, mais afetado é o desenvolvimento do seu filho por presenciar atos violentos na televisão, em filmes, em músicas, em vídeos de pessoas jogando jogos violentos e ainda muito mais quando é um jogo violento. Então, quando nos perguntam por que liberam um jogo, por exemplo, como o Free Fire, para crianças acima de 12, 13 anos, não sei por quê. Porque os estudos mostram que nenhum conteúdo violento deveria ser permitido a menores de 18 anos. Há crianças com maior tendência a serem afetadas, há crianças com menor tendência, mas todas elas vão apresentar algum distúrbio.
seja na queda de rendimento escolar, seja principalmente, esse é o pior, passar a ter um comportamento agressivo. Aprende que eu resolvo coisas batendo, brigando. Eu perco a noção de que a violência me traz consequências, porque no jogo eu ganho pontos quando eu mato. Eu passo a me comportar como bandido. A cognição social, eu me importar com o outro, eu ter empatia, é reduzido na minha forma de ver o mundo. Eu normalizo a violência. É normal matar e bater. É normal ser violento. Afinal, eu faço isso todos os dias. E você deixa de ensinar essa criança a conversar e olhar para o direito do outro. É como se ela estivesse sendo treinada por um criminoso. Todos os dias, horas a fio. E depois você não acha por que meu filho responde para mim, é grosso, sem educação, não colabora em casa, tá pior na escola. Porque ele passa o dia matando e morrendo e assistindo esse conteúdo. E há pais que dão esses jogos para os filhos, mesmo sabendo que são proibidos. Então preste atenção, pais. Se para você que é adulto não vai mudar o seu comportamento, para o seu filho vai. E algumas pessoas, algumas crianças, elas não se tornam o agressor, mas elas se colocam na posição de vítima e passam a ser crianças extremamente retraídas, com medo de se expressar, com medo de denunciar, inclusive, violência sofrida, porque ela passa a achar que tratar violentamente é normal. Então, se eu for agredida, é isso, fazer o quê? Essa criança que é mais recolhida, ela vai sofrer violência muitas vezes na escola ou em outro ambiente e vai se calar. Ela se vitimiza, ela é assim mesmo e aceita uma postura de sofrimento. É muito sério. Por favor, prestem atenção nos jogos, no conteúdo, nas músicas que os seus filhos assistem, nos vídeos que eles assistem. Isso interfere diretamente no comportamento dos seus filhos. E é por isso que nós não podemos deixar crianças jogarem jogos violentos, assistirem vídeos, séries onde tem tiroteio, onde tem morte, onde isso é banalizado. As pessoas não podem ser parabenizadas por matar alguém, por bater em alguém. E já foi provado, por exemplo, que simplesmente retirar a tela não faz um efeito tão bom como sentar e conversar sobre o assunto. Então, jogue os jogos que seu filho joga com ele para entender qual é a problemática e conversa. Se isso acontecer na vida real, quais são as consequências? E pode? E o que você acha que vai acontecer? E como seria uma forma diferente de eu reagir? E discutam sobre preconceito, sobre agressão, sobre feminicídio, sobre homicídio, sobre criminalidade, sobre violência com seus filhos. A gente não pode perder a capacidade de se assustar com a violência, de se indignar com a violência. E as crianças estão dessensibilizadas, estão achando normal ser violento. Então, se vocês fizerem a pergunta, mas não pode? Não, não pode. Não pode. Não pode ter conteúdo violento. A gente já fez um vídeo sobre tela, 0 a 5 anos, 0 tela, 5 a 12, 1 hora de tela, acima de 12, 2 horas de tela no dia, tela, TV, tablet, celular. E esse conteúdo tem que ser monitorado. Evitem deixar celulares durante o sono no quarto dos seus filhos. Não deixem televisão e computador nos quartos. Põe no meio da casa de forma que você possa ver o que está sendo assistido e falado. Cuidado com o que está acontecendo dentro da sua casa. Cuidado com crianças que mudaram de comportamento, e a pandemia piorou muito isso. Porque os pais precisavam trabalhar, então era melhor que os filhos ficassem na tela, porque não atrapalha. Só que eles ficaram jogando jogos de morte, e essas crianças perderam a habilidade social, porque deixaram de conviver e passaram a treinar assassinato todos os dias. Precisa pensar nisso. Não é brincadeira, não é joguinho de criança. Não é para ficar o dia inteiro no jogo. Coloquem atividades legais no lugar disso, esporte, passeio em família, uma atividade cultural, aprenda um instrumento musical. E não adianta simplesmente brigar e cortar o celular, tem que conversar,
sobre o assunto, tem que fazer essa criança entender que existem outras coisas para fazer na vida. Já tem estudo que mostra, por exemplo, em que foram estudos controlados, pegaram 2 grupos de crianças. Em um grupo foi apresentado discussões na escola entre os pais, familiares, sobre a necessidade de reduzir tela, de reduzir conteúdo violento, música violenta, jogos violentos, e um outro grupo que isso não foi aplicado. A quantidade de problemas escolares, agressões verbais e físicas reduziu absurdamente no grupo em que teve redução de tela e conversa sobre o assunto. É para pensar. Que as pessoas possam entender que essas ações têm que acontecer no nível familiar, comunitário, escola, comunidade envolvida, educadores, quem sabe talvez até a nível governamental. Classificação indicativa de desenho e filme é para ser seguida, de jogos também. E tela tem que ter restrição de tempo. A gente tem que saber o que acontece. Tem muita criança agressiva que está treinando ser assassina dentro de casa. E tudo o que há de mal na doença psíquica que ela tiver genética para desenvolver, ela vai desenvolver. Seja uma ansiedade, seja uma síndrome de Tourette, tiques, seja uma compulsão alimentar, crianças obesas, compulsivas, ansiosas, com insônia, com tique, com piora de rendimento escolar, crianças agressivas, que não colaboram em casa, que respondem para os pais, que não querem ficar em família, que não querem participar de nada, só querem ficar jogando. Transtorno dos jogos, doença, tem tratamento, requer intervenção, mas requer participação da família, requer olhar nos olhos e se envolver com coisas mais saudáveis. Espero realmente que as pessoas percebam essa gravidade. Um grande abraço.